as mães de hoje tá sempre reclamando por muito pouco. Por muito pouco. Um dia eu gostaria de falar sobre educação, de mães. As mães atuais hoje em dia, elas reclamam muito e, além não consegue dar conta de educar. E eu nunca tive problema pelo Rick ser cadeirante. "É cadeirante? Vem aqui". Pegava nos bracinhos, Aham. "Vamos conversar, não vai fazer mais isso". "Ah, não pode, porque ele é cadeirante". Ele é cadeirante, mas é um ser humano. E aí, galerinha, Uhum. boa tarde, boa noite, bom dia, porque toda hora é hora de ver. Aqui pode. Então, uma coisa muito importante que eu quero falar com vocês. Tô vendo muita gente aí, hein? Muita gente no Instagram que não tá No no YouTube. YouTube. É isso aí. Vamos lá, gente, comenta, dá Isso, o coração. episódio inteiro, você tem visto trechinhos no Instagram, mas o episódio inteiro tá no YouTube e vale muito a pena assistir. Isso mesmo. E hoje estamos aqui com uma convidada super especial. Muito especial. É uma mãe que está representando todas as mães, porque a história Isso. dela é linda, 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 linda. Isso. Eu sei um pouco, mas eu vou descobrir hoje com vocês mais assim, ainda. a gente quer descobrir Estamos juntinho. aqui com a Gil. Obrigada, viu, minha Obrigada. flor, por você Obrigada ter a você, Gil, por ter vindo. vindo. E estamos muito felizes em poder compartilhar com os nossos podlovers, né? Isso aí. Ah, Uma história tão linda como a sua, ainda mais representando as mães. Isso. Porque eu acho assim, todo mundo tem seu mérito, mas você Oh. representa muito bem uma mãe. que eu me sinto especial aqui pelo convite. Eu fiquei muito emocionada. Ai, que E lindo! eu estou muito grata de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. E a Feliz, gente também está feliz. muito feliz que você aceitou o convite. Com tá aqui certeza. e compartilhar a sua história Opa, com a gente. ótimo. Então, Gil, como a gente sempre começa aqui de um jeito, Aham. né, que é sempre perguntando, o que te trouxe aqui nos Estados Unidos? Ah, Para a América, para esse lugar que todo mundo tem sonhos e tem Sonho desejos, americano. o sonho americano. O que te trouxe? sim. Bom, o meu marido, ele é americano, né? Ele nasceu na Califórnia e a gente sempre teve um projeto de vir para cá. Mas aí, Mas você conheceu ele no Brasil? Eu conheci no Brasil. É? E aí teve filhos, aí você se forma e tem a sua vida, né, no Brasil. E aí a gente teve 2 meninas, tal, e aí eu tive o Rick. E quando eu tive o Rick, quando ele tinha 7 meses, a gente sofreu um acidente de carro. Com 7 meses. Com meu 7 Deus. meses. E aí foi bem complicado esse acidente, né? Um carro capotou em cima do nosso carro. Eu não sei detalhes, porque eu me machuquei muito. Eu fiquei muito machucada. E o meu marido ficou muito machucado. E o Rick ficou praticamente falecido no carro, né? Ah. Meu Deus. E aí a gente, com 2 meninas pequenas... Elas também ficaram. Elas também estavam no carro, eram você 5. 5. E elas também ficaram, sofreram. Assim, né? Lesõezinhas, arranhões, Mais leves. Ah, é. né? O Uhum. cinto que aperta no peito, aquela coisa Aquela mais coisa. normal, né? Uhum. E tiveram problemas psicológicos, né? Porque até Claro. hoje elas fazem terapias. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Não, eu Né? acho ótimo, eu amo. Independente Concordo, de amo. trauma ou não, né? É. Bom, você me perguntou por que eu vir para cá, né? É. Porque nesse acidente meu filho ficou tetra. Ele ficou tetraplégico e com muita dificuldade de locomoção do corpo inteiro. E uma das vindas para cá, que foi, acho que foi 2013, a gente foi na Disney e ele viu como é fácil, né? É fácil viver aqui na cadeira de rodas, né? É fácil ir num brinquedo. Ele viu a possibilidade de ser um pouco mais livre, independente, né? Porque Brasil, São Paulo, especificamente, é uma loucura. É muito difícil mesmo. Então, assim... Passeios buracados. Não tem jeito de andar de carrinho de bebê, né? Não tem calçada, Imagina, né? é. Não existe, né? E aí ele virou pra mim, eu lembro que o Richard estava com as 2 meninas atrás no parque, e ele, rapidinho com a cadeira,
Tipo, vou pegar minha mãe. Ai, que Mãe, lindo. por que a Que gente não mora legal. aqui? Meu coração fez pau. Falei, meu Deus, eu não tinha problema nenhum de não morar aqui. Né? Meu marido é americano, o que me Isso. impedia de vir para cá? Bom, resumindo, isso era maio, março, não sei. E aí eu falei, fui com isso na cabeça. Aí falei pro Richard, por que a gente não vai morar fora? Vamos morar aqui. Ele, Richard tinha negócio, não tem negócio no Brasil, eu tinha meu trabalho como professora de educação física. Que querendo ou não ia, né, remexer numa vida toda assim, de um jeito, numa casa né? adaptada, que a gente tudo tinha junto. adaptado, sabe? Tinha uma ecoterapia do lado da nossa casa, então ele andava a cavalo sempre. Então, tava tudo muito redondinho, Estruturadinho né? já. É. E, meu Deus, e agora? Cara, Vamos sair da nossa zona foi de conforto. março. Eu tinha um grupo no WhatsApp do pessoal da academia, eu coloquei Gil, vai embora, vende tudo. Cara, eu vendi tudo. Vendi tudo da minha casa. Mas tudo que você puder imaginar, roupa, sapato, panela, copo, dezembro eu já estava aqui. Gente, foi muito rápido. Não pode pensar. Não, não pode deixar Não. o sangue esfriar, não, porque né? quando eu tiver mais dinheiro, porque eu vou juntar, porque não vai. Não dá. Não dá certo O isso. sangue esfria também. Quando o sangue esfria, aí as coisas vão... E combinando, né? Vamos combinar. Nossa vida no Brasil é muito confortável, né? A gente tem apoio, né? Tudo muito fácil. Verdade. E aí, peraí, como seria? Não sei, vamos tentar. Aí falei pro Richard, vamos tentar? Se der, deu. Se não der, Mas você já tinha gente também volta. uma coisa boa. E as que- meninas estavam animadas a vir também? um pouco. A mais velha, na época, tinha 15 anos, já 16. tava com as amizades. E aí É tava difícil. namorando, sabe? Oh. E aí foi um pouco traumático, acredito eu, né? Mas, tipo, eu não dei bola, não. É pra família. Vamos embora, minha gente. Se não der certo, a gente volta. Que também não ia só fazer bem pro Rick. Não. Ia para as outras meninas também, de dar mais Fato. oportunidade, né? Fato. Então, Fato. Sim, na verdade, quando você chega, no meu caso, sem inglês nenhum, né? Só o hi, o bye, o thank you. eu falei que eu só cheguei aqui com o The Books on the Mesmo Table. casada com americano? Aí você ele não- viveu no Brasil a vida inteira. Tá. Aí, Mas uma coisa boa é que você já veio com documento, Vim. já veio legalizado, uma Já. coisa, então já não tinha também um peso daquele Não. perrengue de ter que passar, né? E até assim, eu não sabia como funcionava a parte médica. Como que eu vou ficar lá ilegal, com um filho especial? Se não, der aí não algum tem jeito. problema, o que eu vou fazer da minha vida? A gente ficou aqui no processo, né? Para o green card, tudo. Então, mas eu fiquei aqui. E aí, voltando lá no nosso acidente, eu fiquei muito mal. Eu tenho 18 pinos no meu rosto, porque amassou a minha face no banco, né? E parada cardíaca, tive 2. Nossa, que Na hora sofrimento. e depois na calçada, assim, eles me reanimando no hospital, na calçada, e as meninas viram. Nossa. E eu acho que isso foi muito chocante, Ainda né? mais, Não, imagino, coitadas. Deve ter foi. memória muito fotográfica, né, sobre isso, porque quando a gente é pequena, Elas a tinham gente... qual idade? 3 e 7. Nossa, fica muito muito. pequenininhas. Rick, 7 meses. Nossa, muito novinho. Então, assim, imagina, a gente tinha uma vida muito boa, estruturada, tava todo mundo bem, de repente, Passar do por dia isso. pra noite, assim, bum, a vida Muda muda, tudo. sabe? É. E é um choque. Eu sempre falo para as pessoas assim: se eu puder dar um conselho para alguém, não espere nada, faça agora. Não espere nada para ir tomar um chopp com um amigo. Não Não espere é? para ir pegar uma praia. Pode ser qualquer besteira. Ai, vamos ali na calçada ali, a gente faz um bolinho de queijo, pãozinho de queijo, né, Um amiga? pãozinho de queijo, Se com um tivesse ali. cafezinho. E aí vamos ali, porque esses momentos são importantes. E às vezes a vida, gente a vida muda a gente. Eu também tenho esse pensamento. muda. Minha vida hoje em dia é assim. Eu também não espero nada. E se eu penso em alguma coisa, vamos fazer, não sei o quê? Vamos. Vamos fazer. Eu não tenho nada que me impeça de não fazer alguma coisa mais. É pressa da vida. Eu tenho pressa de viver. De sorrir, de ser alegre, De né? dançar. Por poucos minutos, né? O que for, a gente tem que se permitir. Exato, Porque, exato. né? Ainda mais um dia de hoje, né, Ju? Vamos falar que tá difícil, Tá. tá pesado, entendeu? As pessoas estão meio doidinhas, né? Então, Tá. As pessoas A estão... pandemia trouxe além. Já inversão. vinha vindo. A pandemia, então, enlouqueceu tudo. Deixou o mundo assim, ó. Pá, Exato. de cabeça para baixo. Estão trocados, né? Tá. Os valores, Muito. né? Não, muito. não. E Eu não tô assim- conseguindo entender muito, não, sabe? E com isso, eu também não tô procurando entender, não, sabe? Bom, Eu tô procurando viver.
eu acho que tá da melhor maneira certíssima. possível, Ai, tá sabe? super Porque tá muito difícil. Mas, então, aí foi por causa do Rick. Ai, que delícia. Foi. O Rick foi o causador Essa da mudança. mudança de todo Todos mundo, vocês. né? E assim, foi punk, cara. Eu sei, não é fácil. Foi difícil. Foi difícil tudo. A língua, né? A Uhum. língua. E agora? É um menino cadeirante onde eu vou levar para fazer fisioterapia. Um absurdo, né? Os aqui, valores É aqui caro. Como são que eu vou terríveis. fazer? Cara, mas eu sempre fui muito E mexida. tipo, você chegou sem plano de saúde, sem... Nenhum, né? nada. Porque quando eu cheguei, eu já estava em processo. E aí falaram, por que você não esperou no Brasil? Porque eu não queria. Não É. é, gente. Eu queria já vir para cá. Tirar aquela agonia, sabe? Aquela ansiedade, eu sou Não. assim, né? Exatamente. Quero ir, vou. E aí a gente veio, foi um processo bem lento, mas não foi tão traumático para mim, porque a gente já tinha passado por uma coisa tão traumática que eu acho que deixou a gente muito valente. Fortalecido. sabe? Mais forte, até como Tipo, família mesmo, né? Sabe? Gente, a gente só mudou de país. Só mudou de país. Simples. Mas o ser humano é incrível. A gente vai, mas a gente se adapta a A tudo. gente se adapta muito bem, sabe? E aí eu vim pra Dave, né? Aqui do lado, né? Aqui pertinho. Aí foi muito legal, conheci mulheres incríveis. Já conhecia alguém aqui quando você veio? Aqui na Não. Flórida, assim, tinha algum amigo, alguma pessoa para direcionar? Nada, Tal. nada. Foi com a fé e coragem mesmo. Que legal. Sabe? Ir para a escola, procurar a escola. E aí, como meu filho passa a sonda de alívio, o que é isso? É quando o cadeirante ele não consegue fazer xixi sozinho, a gente passa um catéter, é o CAT, como a gente fala no Brasil. É uma sonda que a cada 4 horas, 3, dependendo do dia, você precisa Trocar. passar esse catéter, né? Que é um fiozinho, que, enfim. E aí... Não tem nurse na escola onde ele Que foi. faz isso. Eu falei, Não tinha nurse? não tem. Eu falei, então faz assim, posso ser voluntária? Já pego o inglês, já entendo o processo de escola. Isso. Fui voluntária na escola para Que ajudar meu bacana, filho. que ótimo. Fiquei ali pelo Rick e por todas as crianças que eu acabei pegando muito amor. Eu sou apaixonada por special needs. Eu só não faço uma especialidade agora. Uma porque eu não tenho grana para fazer. E eu tenho 2 meninas entrando em faculdade. É pesado. É pesado. Aqui as coisas são muito Não, caras, querendo não ou dá. não tem faculdade que, né, assim, para falar que você não vai desembolsar uma grana, né, pelo governo, alguma coisa. Você tem oportunidade de grants, de um monte de coisa, Exato. mas mesmo assim acaba pesando. Acaba pesando pesa muito. muito. E aí, chegando aqui, no Memorial aqui de Pembroke Pines, estava tendo um evento. Aí, um domingo, evento para rehabilitation, bababá, bababá. Aí eu falei para todo mundo, um evento no hospital? Evento no hospital? Não! Ninguém queria. Vamos sim, todo mundo. Mamãe e os patinhos atrás. Chegando lá, a gente viu que tinha um time de basquete. Ai, que legal. Na cadeira de rodas, né? E aí eu já fui querendo saber quem era o coach, né? Minha gente, quem é esse homem? Pelo amor de Deus, precisa apresentar meu filho, né? Aquela E coisa. o Rick na hora também, sim. Não, ele sempre quis jogar basquete. Ele já tinha comentado essa vontade? Sempre, esse sempre, desejo, porque assim. é um Que legal. esporte, acho que até não é fácil. Basquete na cadeira de rodas é muito difícil. Imagina. Mas ele é um moleque terrível. Bom, resumindo, conheci o cara e falou, ó, pode ir domingo pro treino, esse menininho aí. Aí, de lá pra cá, ele nunca mais parou. O Rick Nossa, tá que máximo. 6 anos. E aí, ele faz parte da NWBA hoje. Nossa, isso é Que demais. lindo. Assim, muito competitivo, Aham. guerreiro demais, Que alegre lindo. demais. E ele veio pra minha família pra me ensinar que tudo é possível. Ele é. Que tudo é possível. Ele tem uma força, eu vou te falar a verdade. E, né, uma garra, uma gana Garra. de viver, Gana. de ele se desafiar, ele Exato. mesmo, né? Aham. Porque Ah, mas é muito legal ele ter essa Não se vontade, entregar, ele, é. né, ele buscar isso E e quer tocar a e fundo. cadeira. Mas eu não posso deixar de esquecer o apoio das irmãs. elas são Sabe? lindas. Elas, é pior que eu. Se ele tem uma mãe guerreira, ele tem também 2 irmãs guerreiras, a Manuela e a Mariana. Que Elas legal. fazem tudo por ele, assim.
Ah, vamos, Seguem você o vai. exemplo da mãe, Vai, né? vamos, a gente vai. Que E eu lindo. tenho meu marido que ele fica cá em Brasil por conta do trabalho. Uhum. Então, às vezes, eu tô muito só. Então, mas só que não, é a casa das 3 mulheres com o moleque, né? Pô, ele fala, ai, às vezes é um pouco Não pesado. aguento! Nossa, eu imagino, coitado de Rick. 3 de TPM, Meu dependendo, Deus. né? Às E vezes. 3 mulheres totalmente diferentes, temperamento É. diferente. Mas Eu sei eles... que a gente é meio doida, a gente dá umas coisas assim, né? Os homens ficam malucos com a gente, Exato. mas don't care pra eles É, também, Pois né? é, meu filho, é isso que tem. Isso que tem. Mas, assim, eu digo sempre pro Rick, uma vez eu estava vendo um post do Padre Fábio, que ele dizia assim, quando você for inútil para alguém e perceber o amor que você é para esse alguém, você vai ver como você é importante. Ele deu um exemplo de colocar uma senhora, acho que era no sol, tira do sol. Põe no sol, tira do sol. Todos os dias a mesma coisa. É um amor gratuito, porque a Sim. gente sempre quer alguma coisa em Em troca. troca. É. E eu, pelo meu filho, eu não tenho nada em troca fisicamente. Ele não pode me proporcionar alguma coisa fisicamente ainda. Porque eu sei que ele vai lavar a louça, eu sei que ele vai fazer uma comida, Uhum. porque ele gosta da coisa da comida. E que nem a gente cobra dos nossos filhos, né? Ô, fulano, olha essa Faz cama, isso, vai vai fazer ali. aquilo, vai fazer aquilo. E tá sempre reclamando. As mães de hoje tá sempre reclamando por muito pouco. Por muito pouco. Um dia eu gostaria de falar sobre educação de mães. As mães atuais hoje em dia, elas reclamam muito e além não conseguem dar conta de educar. E eu nunca tive problema pelo Rick ser cadeirante. É cadeirante? Vem aqui. Pegava nos bracinhos, Aham. vamos conversar, não vai fazer mais isso. Ah, não pode, porque ele é cadeirante. Ele é cadeirante, mas é um ser humano. E outra coisa, Isso aí. ele é cadeirante, mas ele é capaz. Então você falando, oh, que dó, essas coisas, você tá diminuindo ele também. Exato. Não, as pessoas, quando viam eu dando uma bronca, na verdade eu estava educando. Porque a gente sabe, É. a gente que é mãe, educar é difícil pra caramba. É É difícil. muito. E É uma desafiador. coisa. É trabalhoso. É uma coisa É. todo dia, né? Falar a mesma Desgastante. coisa. Tem hora que você não quer falar. É. Tem hora que você tá cansada. Tem hora que você quer ver um filme ou quer ficar no celular, enfim, mas não. Precisa. É. Tem que ser, você precisa ser Constante. insistente, constante. E se você quer fazer uma inclusão dele, Aham. se você quer mostrar que ele é capaz, você não pode diminuir a pessoa. Nunca. Você tem que igualar. Uhum. Olha, eu trabalho numa escola. E aí é middle e high school. São teenagers, né? Dos 12 aos 18, 20, alguns que ficam até mais. Eu vejo a rebeldia dessas crianças na escola sem nenhuma disability, sabe? Aham. Umas crianças que funcionam, as crianças que andam, que o bracinho tá ágil, mas são revoltados, são mal educados. E educação não tem E a ver é, com eu acho que hoje em se dia a pessoa tem demais. uma desabilidade, né? Que fala, sei lá. É. Educação é educação. Indiferente se é limitado ou não, eu acho que não Exato. justifica a questão de falta de educação, de rebeldia e tudo. de Entendeu? ter respeito. Respeito. Isso Respeito. mesmo. Bem colocado, respeito. Exato. E não tá tendo hoje Não tá respeito. tendo. Não tá. A Tá gente difícil, vê, né? tanto nas escolas aqui quanto no Brasil, a gente vê muita coisa. Menina. Que tá tendo, assim, as crianças muito, assim, rebeldes com os professores, desrespeitosos mesmo, agressivos. Aí, ressaltando também, eu lembro que eu sei, o Rick também sofreu bullying, né? Sofreu. O ano passado, acho que foi ano passado, em agosto, um menino da escola, a escola dele tem 3 andares, tem um elevador, né? E um dos meninos falava assim, não sei por que esse ser tá na escola, não serve pra nada, é melhor a gente pegar ele, pôr na escada e jogar abaixo. Senhor, Nossa o que é Senhora, isso? que Aí, ódio. olha que ódio, né? Que ódio. Olha que pessoinha despreparada, é. né? Bom, eu fui E tentar... falamos de criança de quantos anos? Eu acredito que o menino devia ter uns 13. Pois é. É uma Gente, idade não vamos que, falar. É uma idade que já tem- sabe o que tá tem fazendo. Noção. 13. É. Aí foi um desenrolar para saber quem, que eu queria saber quem era. E quem te contou foi o seu filho?
Seu filho te contou, Não, não? não, foi a minha filha que estudava na mesma escola, Ah, né? Porque ela era sênior, já estava para uhum, sair. E eu lembro que eu ficava no caixa, na cafeteria, assim, registrando a comida das uhum. crianças. Aí ela, mãe, preciso te contar uma coisa, preciso te contar uma coisa. Eu, "Ah, o Rick tá sofrendo bullying e aí ela começou a chorar e tá. Na hora eu falei pra minha manager, eu preciso sair daqui, eu preciso resolver uma coisa muito séria. E aí ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele nem sabia que Ele tinha não ocorrido tinha, aquilo. não, ele estava tipo de boa. Quando eu fui pro carro, porque ele vai pro carro pra gente poder ir embora juntos. Uhum. Eu já tinha chamado a polícia. Eu falei, não, mas não, isso é muito sério pra mim. É, Eu não vou conseguir ficar quieta. Eu não posso ficar quieta, Uhum. né? Olha quantos Richards não tem por aí sofrendo. Que a Isso. mãe fica quieta porque ou tá cansada. É só mais uma exatamente. vez. Eu tô E deixa cansada. acontecer. E numa próxima, às vezes, a criança pode, às vezes, tomar uma atitude e realmente empurrar, fazer alguma coisa Exato. alguma coisa física Verdade. com ele. Então, Exato. tem que tomar uma atitude quanto antes É, mesmo. aí o policial ficou me esperando junto, né? Pra Uhum. conversar com ele. Aí eu coloquei ele no carro, ele falou, cara, o que tá acontecendo? Você viu que tá falando de você? Ele, não tem problema, tá tudo bem. Não é o que eu sinto. E o que, se ele sente, isso é problema dele. Aí o policial olhou pra minha cara e falou, não, ele não tá falando verdade. Ele não tá magoado? Falei, ele não, acho que não tá magoado. Bom, o policial foi embora, fiz um boletim e tal, né? E aí, Mas no a meio gente do que é mãe caminho, fica né, assim, meu não vai coração, deixar isso você- por aí, pelo- porque, ok, mas tem outras crianças que estão com problemas psicológicos, entendeu? Não querem ir pra É, escola, não querem conversar, a gente não fica querem, revoltada entendeu? como mãe. A gente, Sim. nenhuma mãe quer que Eu não vou mexe com o deixar filho. isso. Mas bacana a atitude dele. É um preparo que você É, proporcionou para ele. isso. Dele, sabe, jogar para lá. O que que não presta, Exato, ele né, tem sabe? isso. O que Não que eu vou deixar filtrar, aquilo, né, da minha filtrar. vida, né? Não deixar aquilo tocar ele. Absorver. Exato. E ele ficou, tipo, tá tudo bem, gente. Por que vocês estão tão estressados? E eu fiquei incomodada com a atitude dele. Eu falei, peraí, mas você tá falando dele? E ele não tá incomodado? Então eu percebi alguns valores dentro de mim. Né? Uhum. Peraí, esses são os meus valores. Não são É. os valores do meu filho que é deficiente. Por que eu estou enxergando o mundo desse jeito e ele não está enxergando? Mas é difícil a gente entender. É. E assim, você tem filho deficiente, cara, põe, se ele consegue, põe para fazer esporte. Porque a melhor terapia É. que tem é o esporte para qualquer A criança, terapia na minha opinião. dá motivação, né? Faça ele pertencer a um grupo. Isso tudo é Exato. gostoso. E pertencer a um grupo de pessoas que têm a mesma Condição. condição que ele. Aham. Exato, sabe? Tá todo mundo, cara, dirige aqui. Todo mundo vai pra balada aqui. Tá todo mundo, sabe? Vivendo a Uhum. vida. Então, assim, o que eu ganho com o Richard, um dia uma mãe me perguntou assim, mulher, você não queria que ele andasse, não? Eu falo, olha, não vou mentir, que em algum momento da minha vida eu falei, caramba, eu não vou pra play, eu não vou pra buffet. No Brasil é muito comum, né? É, Buffet, o seu filho faz aniversário, você é. contrata o buffet, aí tem pula-pula, um monte de coisa. Eu não podia ir. Então, isso me deixava revoltada. Alguns amigos até me poupavam disso, sabe? Ó, Aham. mas eu falava, caramba, eu ficava vendo, eu falei, a gente não vai para buffet nenhum, não tem jeito, né? Mas tinha as outras coisas que a gente acabava ganhando com isso, sabe? Então eu acho que, cara, é tanta coisa que vem na minha Mas cabeça em você, relação ao Richard. mas tipo, você não conheceu ele andando, então, é, Mas, Flávia, Mas tem uma hora que você fala assim, quantos porquês você já falou da sua vida, por que estava acontecendo com você? não, Uhum. sim, E esses momentos das crianças brincando, jogando bola, tinha alguns porquês para mim também, sim. é. entendeu? Mas depois eu vi Deixou que de ser era... porquês. Eu falei, cara, olha que mundo maravilhoso que esse menino tá me proporcionando. E é de verdade. Eu tenho uma certa dificuldade de estar com mães que têm crianças que não têm uma deficiência. Porque, desculpa, minha gente, eu não vou falar para todas, né? Porque Aham. tem exceções. São poucas hoje no meu convívio. Como elas são chatas. É. Elas são chatas.
Não pode, não pode, não faz. Cuidado, fala baixo, cuidado, desliga o som. Gente, calma. Quanto É não. mesmo. Romantismo numa É. educação, sabe? Quanta coisa você tá deixando que a criança viva, porque você tem esses valores Uhum. dentro de você, E né? medos e tudo. Não é a criança que Uhum. tem. Bom, depois que eu tirei ele não vai andar e tá tudo bem, vamos seguir a vida. E foi quando a gente chegou aqui, que ele É um processo começou. tipo de aceitação, né? É Tipo da isso. vida da gente. Tudo que a gente entra naquele processo de aceitação Uhum. é Mas mais igual que leve, não? Sabe quando a Daniela veio aqui e conversou com a gente? Ela falou que tem um período que você já imagina seu filho lá na frente. Aham. Então, ela não conheceu o filho dela já andando, mas ela já tem expectativas, ela já tem planos, ela já fez isso tudo na cabeça dela. Exato. Então, ela teve que De quando adaptar. ele tava... adaptar uma nova realidade, um outro plano, outros Aham. projetos. Exato. Eu lembro quando a gente pegou o Rick. Uhum. Ele ficou um tempão no hospital internado, né? Entubado. Falaram que ele não ia viver. Imagina, ele ficou até 9 meses, 2 Nossa. meses no hospital, né? E o doutor disse assim: ele tem trauma raquimedular. Eu, É. Né? como assim? Isso é em inglês? Explica de novo Seria, isso aí. gente? Por favor. TRM, olha, antenadíssima, né? Parte neurológica, né? TRM, eu, TRM. Ele, cadeirante, lesão medular. Eu, lesão medular? Aí eu falei, caramba, lesão medular, o que seria? Lesão na Aham. medula, o que seria? Não vai andar, dependendo da condição. Só que quando eu me formei na faculdade, eu tive uma aula que era educação física adaptada. E o que eu gostava de fazer? Adivinhem? Sem ter Rick, hein? Apitar jogos para cadeirantes, de basquete. Você fazia isso? Fazia na Uau! faculdade. Meu Deus. E aí, quando ele falou assim, lesão medular, cadeirante, eu não vi nada mais. Eu só vi ele na cadeira, jogando. E eu falei, cara, que incrível. Eu não consegui Aham. ver um menino sem Naquele, atividade. naquela, né? Como Numa me vida falaram, triste, né? numa Uhum. vida... Ele não vai fazer nada. Mal vai falar. E olha se enxergar. Falar, a parte cognitiva tá toda comprometida. Isso foi o que falaram pra você? Falaram no hospital. Falei, meu, e agora? Aí fui levar ele pra casa com puta medo, né? Caramba, e agora? O que eu vou fazer com esse corpo? O que eu vou fazer Aham. com ele? Bom, mas a vida é tão boa que ela vai te dando, né, sabedoria Ela no dia a vai se dia. encaixando, ela E vai você te vai- guiando. Mesmo você, a gente inconsciente, né? Como é que Aham. as coisas vão se encaixando. Deus vai te guiando, né? E É um passinho de cada vez. Um É, passinho de cada dia vez. após dia. É. E aí, Entendeu? o que, mais uma vez, as irmãs foram ótimas. Porque elas foram muito rápidas na reabilitação. É uma falinha, é um dedinho. Criança com criança é muito mais rápido, né? É. Acontecem as Uhum. coisas, diferente de um adulto, né? É A igual quando a gente mãe. coloca na escolinha. Eles normalmente, de ter aquela socialização e tudo, Uhum. eles desenvolvem muito mais. Com certeza, com certeza. E aí, Gil, quando você veio para cá e você viu esse mundo aberto de possibilidades para o Rick, né? Porque o objetivo era o Rick, Sim. mas aí você viu um leque aberto para ele e você falou, né? Vou falar a palavra aqui, gente. Puta merda. Eu vejo que meu filho vai poder ser alguém, se desenvolver, Ter uma vida normal. ter uma vida normal, Uhum. né? Porque ele só tem uma condição, mas ele pode ter vida normal, Uhum. Sim. normalmente. Sim. Então, Quando você coloca assim na balança vou falar prós e contras, as dificuldades do Brasil e para cá. Tipo, os benefícios. isso. Como se fosse. Eu acho que Brasil, em relação à fisioterapia, são os melhores, na minha visão. Entendeu? E assim, é uma coisa muito triste, mas é o que eu sempre falei, não existe deficiência no Brasil, existe pobreza. Se o cara é deficiente no Brasil, ele tem acesso às melhores clínicas, os melhores médicos, ele vive muito bem. Muito Verdade. bem. Agora, se o cara não tem, ele vive muito mal. Diferente daqui. Né? E acessibilidade. Acessibilidade no O Brasil. Mas tem a calçada, é horrível. Mas você procura em lugares acessíveis. Que, graças a Deus,
Brasil tá abrindo um Tá pouco. melhorando, né? Tá abrindo um pouco, sabe? Não tá igual quando eu deixei, porque eu Uhum. já sei, sigo pessoas cadeirantes, falo com pessoas cadeirantes o tempo inteiro. Melhorou muito, mas não se compara com aqui. Lá no Brasil, Não. igual você tá falando, ok, as pessoas têm que procurar lugar que elas possam ir. Exato. O Rick pode ir em qualquer lugar aqui. Todos os É, lugares. todos. Entendeu? Então, Olha não que se diferença, compara. não se compara. Até as vagas É. para você estacionar. Uhum. Aqui tem milhões de vagas. Meu pai teve uma doença degenerativa e ele ficou em cadeira de roda durante, sei lá, mais ou menos um ano, um pouco menos de um ano. E essa dificuldade era tremenda, tipo assim, para levar ele no médico, ir num consultório, às vezes de você estacionar. Lembro uma vez que eu fiquei assim furiosa, que para eu levar ele no consultório, que eu precisava levar ele, eu parei, não tinha muito lugar para parar, eu parei tipo, na frente de uma padaria. E eu tendo uma dificuldade de colocar meu pai na cadeira de rodas e tudo, e o cara saiu da padaria para reclamar que eu não podia parar ali. Tipo assim, ó. Tipo, Se conta, vira aí mas com o é carro, absurdo, chama quem for, eu vou gente. fazer o que eu tenho que fazer e depois eu me viro com esse, Mas com aí esse me outro conta, problema. como é que também você entra dentro do prédio? Porque eu vejo que os prédios no Brasil, geralmente, que é, né, que tem os consultórios e tudo, geralmente tem escada para você entrar. Primeiro, eu não vejo uma rampa. É difícil. É. É difícil. Tem muito Sabe, lugar assim, que... ok, tem elevador. Mas e É. aí você tem que carregar. O problema é o degrau, né? É o Que você degrau. estaciona, tem o degrau para você subir. Peraí, No não tem uma passeio, rampinha, né? tudo pro assim, cara. sabe? Ok, você entra dentro do prédio, você vai ter que carregar, depois você vai subir de elevador, porque Uhum, né, exato, os prédios têm exato. elevador. Mas e até entrar no Uhum, prédio? uhum. É muito É. complicado. É bem complicado É. essa parte no Brasil de acessibilidade. Isso. E também acho que falta bom senso de certas pessoas. Né? Bom senso, com certeza. Falou a Bom palavra-chave. senso, carinho, amor ao próximo Sabe mesmo. que eu lembro muito assim, né? Eu nunca queria, na minha cabeça, que o Rick, fosse um cadeirante americano. Eu gostaria que ele fosse um cadeirante brasileiro. Porque a gente tem um molejo de fazer muita coisa, né? O cadeirante brasileiro eu digo bem deficiente, né? Ele tem toda uma dificuldade para entrar no carro, mas ele dá um jeitinho, ele usa o cotovelo, ele usa o É. bracinho, e ele vai indo com o bracinho assim. O americano não, ele tá assim, é assim que ele vai ficar. Então ele vai apertar o botãozinho, pi, a rampa vai, Uhum. ele não tem uma habilidade de saber usar o seu corpo. E eu sempre disse isso pro Richard. Você vai ter que ser um cadeirante meio brasileiro, meu amigo. Você, Ó, o teu botãozinho sanguinho do aí. seu O carro. jeitinho brasileiro tem que Põe entrar a aí. pranchinha aqui, ó, no bumbum e vai fazendo transferência assim, ó. Nada de botão, porque se quebrar esse botão, você vai ficar preso. É verdade. E aqui é tudo assim, quebrou, não tem o que fazer. É. Que, a gente vai Troca. esperar ou vai trocar. Mas não, o brasileiro ele vai dar um jeito. É. Não, peraí. Hoje eu tenho uma entrevista, por exemplo, vamos dar um exemplo. Tem uma entrevista de emprego. Sou cadeirante, quebrou o meu... Não vou poder ir. Não vou poder. Não vai. Quantos vai. anos que o Rick tem? 15. 15. 15. Tem carros adaptados que ele poderia dirigir? Com certeza. E essa cirurgia que ele fez uma semana Aham. atrás chama Baclofen Pump. Gente, quem precisar de ajuda, souber quem precisa... Pode procurar, pode me gente. procurar. A Gil, que eu sei, ela é super nice e ela vai ter todo o prazer do mundo Com em ajudar certeza. a mãe de cadeirante. Também para poder fazer esporte, né, Gil? É, esporte, tem o time do Richard. E o Baclofen é quem tem muitos espasmos, sabe? Não sei quem... Todo mundo sabe quando fica tremendo, a Aham. perna estica, espacites... Tá saindo, gente, me ajuda. Espasmos. Faz uns negócios assim que faz. Uns espasmos com clonos, né? No Brasil fala Aham. clonos. Ele sente dor quando sente Não, na verdade... É o involuntário. Só Richard- incômodo mesmo. É porque é uma coisa involuntária. É um É. movimento involuntário. Então, ficava chacoalhando, sabe? Muito. Imagina um desconforto. Você É, não ter controle do incômodo. seu É. corpo e tá É. tremendo toda hora, barriga. E aí, a gente decidiu colocar, tem uma semana, cara, é outro cara. O corpo tá mais, sabe, relax, assim. Aham. Ele não tá vendo as pernas tremerem tanto. Então, E ele tá feliz, então, com a cirurgia. mas aí, minha amiga, por que a gente colocou? Porque o moleque quer dirigir. Uau, que muito bem, legal. Rick. Muito Não. bem.
Mãe, eu preciso dirigir, já tenho 15 Lógico. anos. É isso, por já isso que eu começa a perguntei a idade, permit, é. né? A cidade, eles ficam loucos. E aí, o Memorial, agora eu não sei daqui de Pembroke Pines, mas lá de Hollywood tem um centro de reabilitação que ele vai aprender com os fisioterapeutas a dirigir. Uau! Não é como que fala? Uma escola de... Aí, por isso que eu Não, falo, mas- sabe? Você Tem. imagina se no Brasil... No Brasil minha não tem amiga. isso, não tem, não? Não. Vamos falar a verdade? Eu não posso dizer, porque eu não vivo mais lá, Eu então também não não sei. sei. Eu Mas não será sei. que tem um negócio, uns terapeutas para poder Mas- ensinar a dirigir? Mas pra- deve ter, sim. Todos os meus conhecidos que são atletas ou, enfim, têm uma vida que dirige, com certeza tem uma autoescola especial, porque o carro é especial, né? Tudo é aqui na mão, né? O freio, o breque para mudar a marcha, que nem é automático, é tudo aqui, ó. Porque o cara não mexe as pernas. Então é tudo aqui Mas na mão. eles também têm uma habilidade na mão também, né? Porque... Ah, Vamos olha, falar a verdade? Eu, assim, como o Rick não desenvolveu essa coisa do correr, de escalar, coisas daí, né, que são as 7 linhas da educação infantil, né, que você precisa ficar atenta na mobilidade. Cara, audição, misericórdia, Além. não conte nada. Segredinhos. Eu tenho um negócio assim também. Flávia Aqui, tem eu essa tenho questão aí isso. também. É. Eu tenho. Gente, O pode nome cochichar audição aqui é terrível. perto da Flávia, assim, não. de escutar demais. Ah, Eu escuto o meu cachorro fazendo xixi no mato. meu Deus, caramba. Eu vou te falar a É. verdade, pra você ver como é que eu sou. Rick, tamo junto, viu? Eu sei muito bem, é bom. É bom que ninguém cochicha da gente. Esse cochicha tá ferrado, porque eu ouvi, né? Acha que a gente não tá, a gente só olha assim pra trás. Tô escutando tudo. Exato. Então, eu acho que são pessoas, no caso dele, que é cadeirante, a cognição é muito mais avançada. Ele nunca pensou e agiu com uma Transfere as criança habilidades pra outra. da idade dele. Ele estava muito à frente, sabe? Aham. Porque, tipo, eu não vivi isso, alô? Eu tô vivendo com quem? Com adulto, terapeutas, coach, bababá. Eu não tenho a tiazinha Foi lá do um playground que vai E você amadurecimento tá Cimento preparada, maior. Gil, de parar de levar Ai, pra meu lá e pra cá? Deus, Do menino ter o gente. próprio carro dele? Do menino... Não, pera, gente. Vamos falar a Eu tô- verdade. Vamos Não, falar, porque é- eu vou te falar, eu não consigo ficar preparada pra nada, que eu tenho que desgrudar da Não, minha filha. eu- Mas é necessário. É preciso. É É. preciso. Eu tô muito feliz por ele, porque é uma conquista que ele vai ter, é uma liberdade que É ele uma vai liberdade ter. que E eles assim, têm. tem uma coisa que tem até um post aí que fala assim: as melhores mães são as que se tornam desnecessárias com o tempo. Aham. E eu sei que eu vou me tornar desnecessária muito rápido, porque eu quero que ele voe. Isso. Ele precisa. Uhum. Menina, daqui a pouco o menino vai namorar, eu vou estar lá. Levando Nós já ele. pensou, né? Não, não. Oi, tudo Não, bem? e trazer ele. E já tem Agora namoradinha acabou. na área. Vamos assistir um filme. Já tem crush? Ainda não, ainda não. Diz pra mim que ainda não, né? Aí Ó. a mãe trabalha na escola, que ferrado. Não, mas não, é complicação. foda, é foda. Tem que passar... A Ele minha tem filha ia que... mandar eu embora da escola, gente. Tipo, aquela não é a eu minha tenho uma mãe. de 14 e ela vai fazer 15 agora também. Então, Você é fogo. imagina? Ela já tá louca querendo dirigir. E eu já tô é a terceira, né? Eu já tenho 2 que já dirigem, eu tenho um de 23, Ai, igual um de eu. 20. Então, mas essa fase de começar a dirigir dá aquela coisa na gente, Dá, né? Porque dá. ainda mais aqui nos Estados Unidos, que você praticamente, né, é difícil de você ir para os lugares se você não está dirigindo. Então, é a Aqui a gente tem liberdade isso. que eles têm da gente. Nossa, É com tipo assim, agora eu vou. E minha filha está contando os dias. Ai, e agora com 15 que começa a permit, não é? É, mas aí tem que ser com a gente, Você né? tá bem perto. A menina já venci, eu acho, porque já tem 15. Você tá... Já venci. Você... É, mas eu tô muito feliz, assim. Eu quero que ele É uma conquiste conquista, é. a vida, o mundo. Já, você que tá andando com ele, que tá te levando, te dando uma Gente, carona. me leva no Publix, por Obrigada favor. de nada, hein? Delícia. E eu acho que é o que ele vai fazer. Ele é muito bom. Ele é um ser humano, gente. Todo mundo conhece o Rick e fala: Meu Deus, quem é esse menino? Que ser humano incrível. E isso Ai, que top. É o que a gente mais quer. Mas Né? Que nossos filhos se tornem pessoas incríveis. Incríveis. vamos, Exato. vamos falar a verdade. Também é criação. É. O que você deu para ele, da onde que ele vem, começa desde a partir de onde você veio, para você passar para os seus filhos. E aí,
vai indo. Então, Sim. é a educação que você deu. Com certeza. Porque é igual nós falamos aqui, indiferente de se tem uma condição ou não, a educação não tem nada a ver. A educação não tem nada a ver mesmo. Com a Entendeu? deficiência que se tem, Não, se não tem. com o problema que for. Aham, Entendeu? aham, Porque verdade. é o que eu falo. Às vezes a pessoa, sem querer, é rude, sabe? Não tem um problema, não tem uma condição, não tem nada, mas é rude. Gente, é educação, É educação. Fato. sabe? Uhum. Então, não conecta. Então, isso é de você. Porque você ensinou seus filhos assim, você criou desse jeito. Uhum. Isso é Entendeu? certeza. É fato. Então, ele é o menino doce da criação dele. É. Sabe? E eu fico muito feliz. Eu conheci Manu. Manu é docíssima, Mas não é. sabe? Uma menina educadíssima. Nossa, trabalhadora, porque quando eu conheci Manu, ela trabalhava no Salão da Ju. Faz tempo. Quanto tempo isso aí? Ela devia ter o quê? Uns 16? Enfim, Uns a 17? Manon... Uns... Não, assim, uma coisa que eu tenho na minha casa, eu vim de família muito humilde. Então, a gente precisa trabalhar cedo para conquistar as nossas coisas. Eu quero o telefone, Apple 456, enfim. Vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar. Até para... Eu acho que essa educação, quando você dá tudo muito Pra fácil... você valorizar. Que sem graça. Ainda mais no mundo. Que sem Esse, graça. outra coisa. Aqui a gente tem as coisas muito mais fácil. Tem. Sabe? Então, a gente tem aquela coisa de ainda não dar muito valor, né? Porque você consegue comprar tudo. Você consegue Aqui comer é muito fácil. tudo que você quiser. É muito fácil. Você vai numa festinha, você fica louca sem saber o que vai dar de presente pro Mas o aniversariante. americano, ele tem muito isso também, igual você está falando aí, de começar a trabalhar, né, do jovem começar a trabalhar cedo, e para ele estar arcando ali com as despesinhas dele. Né? E eu acho isso do americano muito importante. Eu gosto Eu também disso. E assim, eu aplico na minha casa. Eu já tô Então, Eu até só não falando gosto hoje daquele negócio de sair de casa. de sair de casa. Novo. Eu não gosto, não. Ai, Pode, gente. Vai sair, vai namorar e tudo. Eu acho que Depois que pode. casar, tem a sim. sua casa. Eu Aquele acho que é negócio de duas sair com coisas. 18 anos, morar com roommate. Ok, gente. É a cultura daqui. Mas a nossa cultura fica lá. Quando casa, sai de casa. Eu acho que é duas coisas. Sabe, isso daí não me... É uma experiência ainda não pra consegui colocar É na uma minha cabeça, não. experiência para eles que às vezes é válida. Eu, tipo assim, eu amo ter meus filhos lá dentro de casa comigo. A gente sente aquela, né, mais um controle. Nem é controle, eu acho que a gente se sente mais segura. É, Que segurança. eles estão ali, então você está conseguindo, né, observar que está tudo bem com eles e tudo. Mas essa cultura que tem aqui deles irem, né, vai embora para o college, é uma experiência para eles amadurecerem mesmo. Eu acho isso importante também. Assim, É de importante. fez 18 anos, não eu- aconteceu comigo. Vai pro college, eu apoio. Eu gostaria que acontecesse isso comigo. Eu também apoio, mas ainda, quer dizer, eu tô com a minha filha que de é 8 anos, eu pequena ainda tô, ainda. eu tenho muito tempo a me caminho trabalhar na minha ainda. cabeça, que eu ainda tô assim. E também, sabe o que Ainda mais que você é acontece? filha única. É mais complicado, sabe? Devia ter outra, Você assim, tem né? filho de 23. Tenho, eles não foram, eles estão em casa comigo. Mas me Agora- fale uma coisa, que eles também têm as vontades dele de ter uma privacidade na Tem, casa de sim. alguém. eles querem privacidade, Né? também. quarto só pra Eles eles. querem, tipo, dar festinha quando você vai viajar. Eles querem, tipo, que exatamente. você não existe por uns dias. Eles querem a Lógico. liberdade Não deles. querem no Eles Instagram. Eles querem, mas que eles gostam de estar ali, né, Também, no é. aconchego ali. E a comidinha, né? Eu tudo sou da isso. cozinha, né? Eu cozinho muito todos os dias, praticamente. Então, elas falam, como a gente vai embora com essa comida, essa coisa de acolhedora? Pode ir aos domingos, né? Assim, aquele almoço. Vem domingo. Vem domingo, almoço na casa da mamãe. Pode vir, não, domingo. Porque, Mas a assim, gente não consegue ser assim. Não, Americano né? é assim. É, Americano americano é é tchau assim. e benção. Né? Thanksgiving, né? Se A encontram. gente, e- né? A gente não consegue. Mas eu achei importante quando a criança, o seu filho, depois de uns 18 anos, eu acho que ele tem que ter uma experiência, a minha cabeça, uma experiência de viver um pouco fora.
Uhum. Assim, Até, volta, até para volta. valorizar. Pode voltar. É. Vai lavar sua roupa, vai fazer sua comida, vai fazer sua compra, vai pagar suas contas, né? É verdade, porque Aí depois volta. isso que você tá falando, eu tenho uns conhecidos assim no Brasil, né, não cabe falar nome nem nada. Mas assim, eu tenho umas pessoas assim, familiares ou o que for, que eu vejo tem hora que reclama de umas coisas que eu falo assim, eu sou doida para essa pessoa vir morar fora, pelo menos um dia, sair do Brasil e ter que, sabe, ver, abranger o Como? mundo e ver É. como que tem que fortalecer, como é que tá com muito mimimi, que, né, o buraco é mais embaixo, o que que tá reclamando, Exato. sabe? Então, é bom porque a gente valoriza. Exato. É igual sair de casa, né, os adolescentes, né, o que for, dá um pouquinho de valor também. Eu acho importante. Pegar no batente, né, ver o... Vai, não, mas eu, assim, deu 18 anos, trabalho. Vamos, ó, vai procurar um trabalho. E as duas trabalham. Agora eu já tô no pezinho do Rick. Ei, vai ser o quê? Bora ser DJ? É isso mesmo. Bora fazer alguma coisa? Vamos, sabe, criar alguma coisa no computador? Porque faz bem. Faz e bem. outra Faz é bem, tão faz E bem ele pra vê o cá, dinheirinho faz dele bem pra chegando, sabe? Aham. Poder fazer planos. A É. continha tá lá, recebeu um e-mail, né? Que ele Você se depositou um sentir- cheque. Exato. Eu Né? É acho bom a assim, gente se sentir útil, a gente aprender coisas novas, a gente estar com outras pessoas. É importante. Ô, Gil, para você, então, não teve pós e contras de morar aqui? cara, eu gostei muito. O que me atrapalhou foi a língua. Você não conseguir falar no começo, você fica meio que carente de muitas coisas. Carente de falar, igual a gente tá falando aqui. É. A gente queria pegar uma gringa e blá, 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 mas não dá. Não é? Não, e a gente não fala, a gente fala, ai meu Deus, e agora? Né, na Eu já época, chorei, né? porque eu já vi um mendigo falando inglês. Eu falei, eu não Logo falo. Ele fala inglês, eu não posso conversar nem com ele. Né? Eu falei... Exato, gente. Olha, sabe quando eu morava aqui em Dave? Aí eu ia no Publix, né? Publix é uma excelência, né, de atendimento. Hi, how are you? Então, todo mundo vem não vou conversar com mais você. lá, não. Falei pra mim, não vou mais. Porque eu já não Eles quero que eles conversam falem demais. comigo, não quero. Eu já entrava assim, ó. Não fala hi pra mim, pelo amor de Deus. Porque já pergunta, como tá sendo o seu dia? Você precisa de alguma coisa? E aí, Ai, posso te ajudar? gente, eu Aí adoro. falo, Às vezes você tá meio carente, você vai no Publix, você sai de não, lá tão bem. agora sim. Agora sim, mas no começo... Quando você chega aqui, você fala, caramba, o que ele tá falando? Não, é gente? igual eu vejo minha mãe também, quando tá aqui, que eu vou nas lojas com ela e alguém vem falar inglês com ela. Nossa, eu olho a cara dela de longe, assim, o olho tá arregalado e ela vem tipo assim, eu vejo ela vindo, desesperada, até em câmera lenta, assim, sabe? Não, dá um pânico. Dá um pânico na gente, né? Quando você não fala nada, já dá um pânico quando você chega aqui no aeroporto, né? Que aí você já dá aquele passaporte meio tremendo, né? Ferrou, será que eu vou entrar? Será que eu não vou? Nossa, Aí fala. depois, A pessoa ainda com a cara aquele- fechada, né? aquele povo mal-humorado, né? E, enfim, aí depois tem todo o processo da escola, né? Você vai levar seu filho na escola, tudo gringona falando com você, você fala, caramba, e agora? Ferrou. E você sabe que o Richard teve bullying aqui também, aqui em Dave. Mentira. Porque a professora, na época, dizia: você não pode mover sua cadeira, você trava e não faz nada, porque se você cair é problema meu. Que isso, gente? Ah, que loucura. gente, pelo amor de que despreparo, Deus. né? Que Não, é um despreparo. Bom, resumindo assim, eu senti ele bem tristinho, né? Colocava assim na cadeirinha atrás, ele... Eu, não, tá acontecendo alguma coisa? Tá. Richard, o que tá acontecendo? Ah, Miss fulana de tal, não deixa, não sei o quê. Falei, Miss vai Nossa ver. Senhora. Peraí. Uma amiga, casada com um gringo, eu falei, fulano, faz uma carta pra mim. Fala assim, oi, aconteceu isso, eu quero justiça e ela precisa ou trocar de professor, ele precisa, babá. Tá. Cheguei lá na secretaria, falei, eu preciso de uma reunião. Eu preciso falar com alguém, porque meu filho está sofrendo bullying aqui na escola, de uma professora, e eu preparei a vida inteira lá no Brasil ele ser independente. Aqui ela está limitando, até ele Ela tocar tá a limitando. cadeira. E como a gente Gente, faz? É.
Gente, Até é se o outras O movimento crianças que... dele, é assim que ele É movimenta. assim que é a vida dele. A cadeira é a melhor amiga dele. É. Ela leva ele para tudo quanto é lugar. É também um tabu, né? Quando as pessoas falam assim, coitado, preso numa cadeira. Ei, ei, Não, não. A ele não tá É a cadeira que preso. dá liberdade. leva ele para tudo quanto é lugar. Então, tá na hora das pessoas pararem com esses mitos. Preso na cadeira de roda. Não estou preso. Eu estou livre para fazer o que eu quiser na minha cadeira de rodas. Ainda eu escuto isso, sabe? E aí, enfim, eu fiz 10 cartas. Menina, até o Brower, do Departamento de Educação, veio falar comigo. Foi muito sério. Eu não sabia que era tão sério. Eu sozinha, meu marido no Brasil, uma reunião assim, ó, na ponta. Um cara de terno. O que tá acontecendo? É isso aqui, ó. Não sabia falar, né? Então, essa aqui tá na carta, ó. Esse aqui que tá acontecendo. Esse aqui que tá acontecendo. Esse aqui... Tá. Aí eles leram, oh my God. Oh my God. Aí ela falava assim, mas não foi por querer, era só para proteger. Eu até podia entender hoje, com a minha cabeça hoje, com tantas professoras que eu vejo na escola. Mas talvez se você tivesse entendido, tal, isso ia acontecendo com outras e outras e outras Exato. e outras crianças. Que é difícil ser compreensiva o tempo todo, né? Porque a gente acaba sendo compreensiva com um que, né, falou isso, o outro Você falou fica um pouco aquilo. meio intolerante, sabe? Você fica meio de saco cheio. Esse é o negócio. Peraí, gente. O mundo tá tão maluco que a professora não tá adaptada para atender um menino cadeirante? Que isso? Não, Bom, tá resumindo, errado. fui super bem resolvida. Me deram até um documento Quem que eu não tem posso boca não vai entrar. a Roma, não, minha filha. Quem não Menina, chora não mama. não. Tem que colocar a boca no mundo Eu mesmo. coloco. Tem. Assim, É o se for... direito da gente. Não, Você se não for tá por fazendo ele... nada além do seu direito. Não, gente, eu Você não- ponho mesmo. Em relação a special needs, pode ser qualquer deficiência. Eu, na escola, eu brigo por conta dos autistas. São os primeiros a pegar lanche. Eles não têm paciência. É outra visão, é outra Isso. cabeça. Por favor, minha gente, paciência. São respeito também, Sabe, né? calma. Carinho, É gente, você carinho. compreender a necessidade do outro, né? E é isso. Gil, você faz parte de alguma organização, ou alguma coisa para poder indicar aqui para as mães cadeirantes que às vezes não tem um grupinho, igual você falou, é muito importante estar junto de outras mães que Para entender. para entender, para poder conversar, né? Porque, né, pode ter mãe Pode. aqui que estão assistindo a gente e precisa também se integrar, fazer parte de uma tribo. Todo mundo tem uma tribo. Todo mundo tem. A minha eu Entendeu? amo. Na verdade, eu não tenho, porque ele faz parte já de um grupo do time de basquete. Aí você se Então, interage com eu me outras mães interajo com também. elas. Né? E assim, é uma visão totalmente diferente do mundo de mães que não têm filho com deficiência. Eu prefiro falar mães que não têm deficiência, porque todos somos normais. Né? Ai, meu filho é normal. Todo mundo é normal, minha gente. Só alguns com uma condição diferente. E a gente Então, tem que... como a gente fala, é até bom a gente se educar disso. Mães que tem filhos numa condição especial, Uma né? condição com uma especial. desabilidade especial. Que a gente tem mania de falar assim, né? O filho dela não é normal, né? Ai, o filho dela é doentinho. Uhum. Ai, o filho dela nem usa mais, mas já foi usado, é aleijado. Isso. Mas assim, o aleijado é um amputado. É quando você não tem um membro de uma perna, de um braço. É diferente, entendeu? Que nem na nossa época, tantos nomes que tinham, que era bullying na Era nossa bullying, época, hein? era. E a gente não Era. tinha essa noção. Era termos que machucavam, né? Machucavam e ficavam quietinhos, né? Tipo, ninguém poderia. Hoje eu acho tudo muito. Eu acho que foi de Não tá de um na nada, balança ainda, né? para um É, extremo, no extremo. né? Tá difícil. Tudo muito. Qualquer coisa. Ai, falou que meu nariz é de batata. Ah, é bullying. Não, gente. Ó, 4 olhos aqui, ó. Fui a vida inteira 4 olhos. Nem por isso Também. brigava com meu amiguinho, entendeu? Então tá muito. É isso que eu falo. Tá o extremo mesmo. Falta informação e educação de dentro de casa, sabe? Prepara seu filho para a rua. E outra coisa, quando alguém me vê, hoje não mais, que o Rick já tá mais adultinho, né, adolescente, mas quando ele era criança, uma outra mãe com outra criança andante, né, que não é cadeirante, olha, por que ele tá assim? Por quê? Tá tudo bem, deixa ela perguntar.
E a gente fala: "Shh, menino, não fala isso. Ai, desculpa". Não, ele gente, só quer se porque informar. é uma criança, ela Né? não tem malícia, não tem maldade nenhuma, ela quer entender. Aí você fala: "Olha, ele não anda porque ele tem uma lesão". Uhum. Procura um termo mais, Educar. sabe, É. lesão aqui nas costas, né? Ele machucou, teve um Sabe, a medula. acidente. E aí ele não Tarará. anda, mas ele anda com a cadeira. E olha, ele faz muita coisa. Enfim, Uhum. sabe, vai trazendo uma abordagem Isso. diferente para esse mundo, né? De crueldade, eu acho, sabe? Tá muito cruel. Tá muito Isso. cruel. Mas, assim, eu tenho uma blindagem muito boa nos meus olhos. Cara, quando eu vejo um, um olhar diferente, cara, eu nem olho. Tipo, ah, coitado, falta informação. Eu prefiro encarar, falta informação, Exatamente. sabe? Não é culpa dele, eu também não sabia, gente. Mas isso tudo também, vamos falar, porque você trabalhou, você trabalha no seu psicológico, entendeu? Você Aham. tem aquele negócio de poder absorver ou não, porque nem todo mundo, Pra eu sei isso que não tem te muito, afetar, para não te né? afetar. Sim. Porque eu sei que não tem, não é todas as mães ou a própria pessoa que tem uma, né, que Tem- tem uma condição e tal, tem essa coisa de poder não absorver, porque eu sei hoje, eu vou te falar, depois de grande, 40 plus, né, que eu fui começar, que eu fui começar a entender e fazer o exercício comigo. Ah, isso daí, por que que eu vou absorver isso? Vai me trazer mal, sabe? E nem todo mundo tem isso, mas, ok. Igual você falou, todo mundo devia fazer terapia. A terapia nos traz esse prazer de poder nos conhecer, de poder nos bloquear de certas coisas, de nos proteger, que só a gente pode É. fazer. Então, também, A como terapia, você exato. e o Rick, suas filhas têm A terapia aquela nos coisa blinda de do fazer povo doido, terapia. né? É. A terapia nos blinda de lidar com É. pessoas malucas o tempo inteiro. A gente faz pra nós, mas é pra muitas vezes tratar a Pra loucura do gente outro, compreender, Outro. né? né, O o outro, por outro. que que ele é assim? Calma. Eu já tive 2 Calma. terapeutas de uma vez, menina. Eu falei, não permito agora ficar doida, não tenho condições. Tive 2, cada dia numa semana. Gente. É muito bom, eu E você amo. gostou? Amo. Eu parei tem uns 5 meses, eu acho. Deve ter sido uns 5 meses. Fiquei por 4 anos. Caramba. Entendeu? Porque eu adoro. Também gosto. Sabe? Tinha dia que eu falava assim, nossa, hoje eu vou fazer terapia. Não tem nada para falar, tá tudo ótimo, que não sei o que lá. Chega lá, eu achava. Tem. Inventava. Vai mexendo que tem. Alguma sabe? coisa tem. Aí eu desanimava, ah, não, hoje nada para falar. Ai, meu Deus, eu vou perder uma hora, né? Nessa... Não. Eu Sabe? acho, Foi né? válido, é maravilhoso. É sempre bom. E então, o contra foi língua. Cara, Só isso. Só, porque, ó, disciplina eu adoro. Que é um país que faz você ter disciplina. Pra tudo. Você tem que ter disciplina nesse país. É claro que tem uns aí que meio que dá uma relaxada, mas você precisa ter disciplina nesse país, com horário, parar o carro. Tô falando no meu mundo, Mas, tá? aham. No meu mundo. Então, como eu fui professora e depois do acidente a minha vida era terapia, o que que é terapia? Ter disciplina. Você tem que chegar no horário, você tem que fazer, depois você tem o dever de casa, seu filho, depois você tem que fazer isso, depois você tem que fazer aquilo. É ruim? Gente, tem gente que às vezes fala para mim, Gil, você é muito metódica. Você precisa relaxar um pouquinho, mas eu me funciono assim. Eu gosto de ter rotina, horário, seguir regras. Eu sou muito boa para seguir regras. Eu acho que foi até por isso que eu acho que os meus filhos são tão disciplinados. Precisa ter regras. Mas disciplina Faz bem, é bom. né? Mas, cara, amo Faz aqui. mal, não. Ó, emborinha? Ai, gente, olha que lindo. Não. E outra coisa, que conselho você daria? Pode ser, no, assim, ou para uma mãe que tem né, um filho cadeirante, ou que... Que tá passando, talvez, às vezes, por alguma situação É, que ela tá que tá desanimando, tá desanimada. lá, assim, colocando ela para baixo, tipo, querendo desistir, ou sem luz no fim do túnel, sabe? Aquela coisa que não tá... Qual conselho você daria? Porque eu acho que você seria uma pessoa, assim, para dar um conselho e dar uma animada aí Levantada. nessa É. pessoa, sabe? Cara, poderia falar tantas coisas, mas resumindo, não desiste. Não desista.
Todo mundo passa por perrengue. Todos os dias a gente passa por um estresse. Tipo, concentre na sua mente. O que você quer para você? O que eu quero para mim? Gil, eu quero, por exemplo, ser uma tatuadora daqui 5 anos, então eu vou focar nisso. Para de dar abertura para coisas que não vão te fazer sentido. Olha, esse é meu foco, então eu vou nesse sentido. Meu filho está dando trabalho, mas o que está acontecendo? Conversa. Eu acho que é isso, sabe? Foco. Foco. Porque eu sei que tem muitas mães. Eu também, gente. Às vezes eu fico meio doida. Não, Um filho de 23, 18 e 15. E olha que eu não enxergo deficiência na minha casa. Na minha casa não existe deficiência, é tudo igual. Não, é tudo igual. Não tem. Eu acho que tem que começar por aí mesmo, Sabe? tudo igual. Não, e é isso não aí. é. E não tem. Agora, pasme, eu só vejo deficiência no meu filho quando eu vou pra rua. Porque é o olhar, né? As pessoas te mostram, né? Tipo, querem... E olha que aqui é bem pouco, hein? aqui Aqui é é bem pouco, pouco. Mas mesmo assim tem. Então, assim, eu acho que se a gente decidiu ser mãe, eu acho que eu não fui. Eu posso ter sido boa em todas as atividades de trabalho que eu fiz na minha vida, que foram muitas. Mas eu escolhi uma profissão para mim que era ser mãe. Então, eu tentei ser o meu melhor, assim. De verdade, trabalhar o meu eu. Você tentou ser o seguir, melhor? Não, você está fazendo o sabe? melhor. Então, eu não sou. Sabe? Deixo a desejar em várias coisas da vida. Eu não sou 100% A em gente tudo. não é 30, máquina, 30. né? E tem hora que você falha em algumas coisas. Como mãe também a gente falha. São E seres outra- imortais, E minha olha, filha. e uma coisa, a gente que já Mortais, tem quer filhos dizer. mais velhos, ou escutar os nossos filhos. A gente aprende tanto com Para eles. de falar que você é mais velha, você é dono da sua experiência. Não escute o seu filho jovem. Você não está sabendo a visão dele do mundo de hoje. Você está lá Nós atrás, não- ó, nos anos 80. E tá achando que ainda vai dar certo. O jeito que você pensa nos anos 80, educando um filho em 2022. Nada a ver. A gente tem que ir mudando e evoluindo junto com eles. Querendo ou não, Exato. né? Eu E amo. vamos Eu ver também que a amo. gente evoluiu, você imagina. Da época que a gente fazia uma pesquisa numa Barça, que hoje a gente está aqui no Google, mexendo no telefone. Tudo e rápido. Tudo. Ah, e uma coisa, tudo imediatista hoje, né? Imediato, né? Isso eu acho que estraga muito a gente também. Não gente não só as crianças, mas como a gente também. É. A gente quer parou de tudo pra saber esperar. Ter paciência, né? Exato. Por isso que os casos de ansiedade já aumentaram. Uhum. Cada dia que passa, você descobre um amigo, alguém da sua família, tudo sofrendo de ansiedade. Aham. Porque o mundo não está deixando a gente sentir o que é esperar, o que é dar tempo ao tempo. E uma coisa, eu não Paramos sei se com você isso. sente. Às vezes é bom a gente não fazer nada. As pessoas hoje, elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Querem ir no restaurante, querem ir no party do amigo, querem ir no party... Tem 5 aniversários do dia, eu vou nos 5 aniversários. Capaz. Eita, Vou escolher um. eu também. Não dou conta. Não, que eu tenho, porque eu preciso... Gente, também. e aí você com essa pegada, com um filho pequeno, você tá estressando muito mais ele Por também. isso que a gente, você lembra, antigamente a gente falava assim, o dia durava mais, né? Não, menina, a gente não tinha essa loucura. Não, é tudo... A gente Não inventa é? muita coisa, Hã? realmente. A gente inventa muita A gente coisa. vai Não é? colocando as coisinhas. Eu tenho dificuldade de falar não. Tenho uma dificuldade tremenda. Então, quando você vê, eu tô fazendo 300 coisas no dia e... Eu aprendi a falar não faz pouco tempo. Eu também, pouco tempo. Mas é libertador, né? Eu tô falando com Ah, ela, não sei o aprende quê. isso aí Não. que é libertador. Não vou fazer. Ai, não dá, não tenho tempo. Não, eu não vou fazer, senão eu vou ficar muito cansada. Aprendi a usar isso, sabe? Eu não posso fazer o que eu não quero para te agradar. Porque eu porque- vou me frustrar. Isso. Eu vou ficar te agradando e triste por dentro. Eu não queria estar fazendo isso, eu não queria estar fazendo isso só para agradar o outro. Desculpa, não mais. Mas eu vou ter que levar isso para terapia, porque eu não consigo. Porque aí eu fico sentindo mal, porque eu deixei de fazer aquilo. Mas Eu fiz você subir- só eu aprende fico o não remoendo quando também. você fala ele não te... Quando você diz ele de E alguma aí- coisa, ele não te e dói vo- mais. Exato. É só Tem que assim. aprender. E vai curando, sabe? Quanto vai, mais aos não poucos. você vai falando, menos culpa você sente. É incrível. Aí os outros falam assim, ficou doida de vez. Ai, adoro.
Adoro ser doida. Não é? Vai lá, Adoro. agora foi. Não, Agora coloca a camisa de força nela. Porque você começa a falar não, e você começa a ter suas Ai, não vontades. quero. É, Ai, então, não vou. louca. Eu Ficou adoro louca. que eles falam. Já vi pessoal falando assim, tipo no Instagram, não sei o que não já é uma frase completa. Você não precisa. Não, porque. E justificar não, ainda, né? Mas, eu ó, acho que isso tem é que ser assim, nossa, da não. nossa cultura. Você já viu americano falando não quando ele não quer? Não, é meu quer. Aí, gente, então, tô falando não, porque meu filho, sabe o que acontece? Aí você conta uma história que o cara tá bocejando, ele já ouviu que é não. Gente, vou Ele até anotar é- aqui no ok, porque é perfeito. Não, não, você quer isso? O que que eu faço? Não, Não. ok. E ninguém Entendi. fica E triste. ninguém ficou de mal do cara. Ficou Ou da puto da vida mulher. com você, nem Ninguém. nada. A gente tem uma necessidade de se explicar o tempo Justificar, até inteiro. no yes. Não Até tô no de yes. boa. É tipo falar isso, não, eu tô de Tô boa. de boa. É tipo Não, isso. tá legal pra mim. E tá tudo bem, sabe? Ai, cara, eu não sofro mais. Ah, é ótimo, Meglinza. Adorei. É bom. Mas em pouco tempo também que eu sinto essa sensação. E é bom. E é bom. Olha, Gil. Então, o conselho seria foco. Para Foco. qualquer coisa que você vai fazer. Educação, foca na sua educação do seu filho. Porque assim, o que está acontecendo muito, eu acho que na educação, falando um pouco de educação, as mães estão se informando com muita gente na internet. É aquele gentle parents, que você não pode gritar, você não pode fazer nada. Aí é um outro nome Menina, não bem pode dar bonito. um tapa na bunda, nunca vi isso. Aí A você bunda não tem pode que- ficar quente. Você vai chamar a atenção do seu filho. Meu amor lindo, o menino não quer saber. Não, é bronca. Gente, eu sou da moda antiga. E Eu não também, vai, eu isso também. não vai me mudar. Você é uma mãe que está perdida com a educação. Porque filho dá trabalho, gente. E não é hoje falando, não pega isso. Amanhã ele vai pegar. Aí depois ele vai pegar. Então, todo dia você tem que falar, não pega, não pega, não pega, não pega. Um dia a mãe falou que não pega. Resolve. É. Pô, resolveu comigo. Será que não vai resolver com você? Não tem fórmula. E essas coisas de pegar a receitinha para educação. Ah, isso não é legal fazer, isso é legal fazer. Cara, Ler não- livros, não isso daí não existe existe. mesmo, não. Senão já dava pra gente quando Ó, a gente saísse do eu hospital. sou muito fã do Isamitiba, que é um eu que também ele gosto me demais. ajudou muito quando eu assisti uma palestra dele na época da faculdade. Eu tenho ele como um super. O Aham. Isamitiba, para mim, é o melhor, sabe? Mas quando você tá assim, peraí, eu preciso não ouvir um conselho, mas uma frase sábia, que vai fazer sentido para mim. Aham. E era isso. Mas hoje é tanta coisa que tá rolando. Olha, eu sou muito difícil de internet. Você pode ver, eu posto uma coisa aqui, outra. Outra Uma lá. coisa é. muito. Tá porque, precisando voltar com as comidas aí pra gente aí, ó, viu? vou fazer comidinha passo a passo. Lembra que eu fazia? Adoro. Lembra? Eu fazia, Adoro, cara. menina, adoro. Tá sentindo falta, eu já falei aqui, né? Eu vou Na hora que a gente fazer. tava off. Nossa. Eu falei se volta que eu tô sentindo falta das comidinhas práticas, menina, natureba, uma coisa assim boa, sabe? Pra saúde Saudável. da gente saudável. E ela parou com esse negócio, eu gravava tudo, save lá, e a mulher para com isso, entendeu? Já fiquei Você tá sem ideia o que já você fiquei sem faz no ideia. jantar. Ou então vou mandar mensagem agora. Não quer fazer, eu vou mandar mensagem. Aí, Gil, como é que a eu gente faço faz hoje? Que é difícil também, né? Ai, não, é Ai, horrível todo essa dia parte. tem Você um- tem criatividade. comida. Nossa, É. imagina. Aqui que tudo conservante. Sabe, a gente quer uma coisa natural. A gente Sim. quer coisa bem pra vida, né? Que nos É. faça bem, porque tá tudo ligado. Mas eu E vou eu te falar separo que com eu fiquei essas um pouco fontes americana. nossas aí que a gente tem. Eu peguei umas coisinhas americanas, então tá tão saudável, mas tá prático. Também é prático bom, é bom. também é Prático bom. manda pra mim. Sabe? Prático. Miglinhas aqui, ó. Miglinhas aqui, ó. Olha, minha filha até falou, mãe, volta a fazer, porque as pessoas dizem, como faz isso? Todos Ô, os gente, dias. comenta aí, vão colocar, queremos a Gil com as comidinhas de novo aí pra gente, viu? Por favor. Mas, Gil, estamos chegando na hora. Ah, Eu ficaria aqui. Mas também, né, gente, comenta aí se querem uma parte 2, 3 da Gil aí, pode ir, a gente e traz se tiver aqui. alguma pergunta, porque as pessoas são Isso, curiosas, né? isso. E a curiosidade interessante, que eu também tenho, né? Em relação ao acidente,
como que o Rick é no basquete, como que é a minha vida Como que, na que ele casa. conseguiu entrar pro NWBA? Porque coisa boa. assim, quando tem um jogador de basquete, tem um time. E eles acabam precisando inscrever as crianças para fazer parte dos torneios fora do estado. Por exemplo, a gente foi para Atlanta, depois a gente foi para É bom que Pra viaja também, Texas, né? Vai. mas é aquele mundo, né? Hotel, jogo, volta pro hotel. Então, mas é muito, porque eu gosto das mães. A gente Aham. vive a mesma coisa, é cadeira com cadeira. A gente chega lá, 10 meninos com cadeira de roda no restaurante, só vê o cara assim, Ok, como é que eu vou e fazer? agora? Porque Ô, não é uma gente, é mesa um normal. time de basquete. Sim. Vem mais aí. Então, e assim, tem muita gente, sabe? Adulto, tem time de criança, que agora o Rick não é mais juniors, é varsity. Porque é de 15, acho que até 17, depois ele vai para o adulto, né? E esse mundo, como que é a minha casa? As pessoas perguntam, como que é a sua casa com cadeirante? É normal. Não tem nada de diferente. O que não tem, eu não tenho um carcareco. Eu no meio da casa, eu não posso ter. A cadeira tem que estar ali, Para poder livre, se movimentar, para né? passar o tempo inteiro. Então, tem gente que tem umas questões, até me perguntaram, ele dorme na cadeira? Gente, como assim? Nossa. Eu não, eu tiro. Eu Senhor, faço esse gente, trabalho como assim? de tirar. Nunca nem passou essa Nossa pergunta na minha Senhora. cabeça. Hã? Ah, mas as pessoas têm perguntas e... Mas tem vários tipos de perguntas. É. Até que eu vi, tem a questão... Aqui, nós estamos querendo, né? Eu tô falando que tá aqui, mas me surgiu outra coisa. Porque outro dia eu vi que tem modas de roupa para cadeirante adaptadas por pra causa abrir. que, né? Pra Achei abrir. interessante. com Para velcro. dar um pouco mais de... É assim, as pessoas não sabem, quem tem lesão medular na altura do meu filho, que é na C7, que é bem aqui, né? Cervical, torácica e lombar. C, T e L. Então, não tem movimento de pinça. Então, não tem esse movimento. Então, a gente fala alicate, né? O movimento de alicate. Ele não faz isso. Então, como que ele vai abrir um botão? Como ele vai abrir um zíper? Então, é tudo de velcro. Plá, plá, sabe? Pra E facilitar gruda. pra ele. E olha uma coisa que eu fiquei tão feliz de saber. Por que os mercados nos Estados Unidos têm as frutas picadas? É para... Por conta dos deficientes e dos Eu não idosos. sabia. Que não tem como cortar. A gente pensa que é Ah, para ajudar a bonita. gente a ser Pra mais... mãe- né? pra mãe prática. Ai, Jesus. bonita. Não, tudo pensando a gente que, né, pra falar assim com a criança, já abre ali, toma aí, come aí. Ai, Não, já tá cortada. Não, foi Que pensando nas legal. pessoas com deficiência, que é tudo cortadinho, sabe? Aí eu escutei uma colega falando, nossa, mas eu tenho um nojo das frutas picadas, eu tenho um nojo. Aí eu pensei, né? Se eu não tivesse um filho cadeirante, talvez eu pensaria da mesma forma. Vamos se colocar também no lugar do outro? Porque ela não vive o que eu vivo. Ela não sabe que meu filho não tem movimento de pinça, que é um dos movimentos mais importantes que a gente tem. Mas tira esse movimento da sua vida um dia. Pois não, é, a uma gente hora. não pensa. A gente Sabe? não pensa, a gente não dá valor. Às vezes a gente está com machucado com o dedo que a gente está machucado. A gente já Vira vê uma que... bola de neve. pra E a gente. gente vê que é Exato. difícil. Um machucadinho, às vezes eu corto aqui assim, tem que colocar um band-aid aqui. Eu já sinto dificuldade no lerê ali, entendeu? Exato. Mas que bom que você falou. O Se tiver alguém que está nos ouvindo, tiver uma confecção de roupa especial, poxa, me procura, sabe? E Porque aonde muito você legal. acha para ele? Não acho, porque não precisa. Porque aqui tem roupas com elástico. Eu não tenho nada de zíper. Ele é um moleque. Não é uma menina. Menina é mais... Você põe uma camiseta, uma bermuda com elástico. Nike. Aí, Nike é tudo muito confortável. Põe um tênis dele, tá legal. Mas ele não põe um tênis sozinho, né? Então, você precisa de ajuda. Tem todo um... Porque eu esqueci aonde que eu li, mas eu Mas vi que tem em sabe? São Eu achei Paulo. muito interessante. Sabe, porque eu não imaginava que... Sabe assim, que ia ter que ter uma coleção especial, vamos supor, para cadeirante. Eu Mas pensava você assim, sabe por roupa quê também? normal. Mas aí agora, conversando, entendeu? Aí eu pensei assim, só um modo do povo ganhar um pouco mais de dinheiro. Não, menina. Imagina essas pessoas para passar Não, com sonda. certeza deve ter uma ir no necessidade, banheiro. Só para passar sonda. Mulher é muito mais complicado. Ele mesmo pra passa passar. sonda, né? Ainda não, porque não tem o movimento de tá. pinça. Mas
tá fazendo, né, TO, né, Uhum. para poder ter esse movimento, amassar massinha, sabe? Aham. Pegar o grão de arroz, de feijão, né? Arroz é mais difícil. É. Pôr de um copo para o outro, para poder ter esse movimento. E tem muitas coisas que você pode fazer para a pessoa ter esse movimento. Eu acredito com essa cirurgia que ele fez, Ele agora por vai. conta de não ter os espasmos, vai focar mais na sensibilidade Nessas- fina, né? Aham. Nesses No movimentos da movimento mão. mais fino. Uhum. Cara, também nunca me preocupei em relação a É. isso. Nunca. Eu acho, às vezes, eu achava até engraçado, né? Eu lembro uma vez que eu fui aqui, cara, eu não sei se foi um Mac, que ele não conseguia pegar o copo, né? Pegava o meio copo e a gente ajudava. Aí um dia bonito lá, ó. Eu... Aí todo mundo, o que aconteceu? Ai, Ele pegou o copo. ai, mas Então, é assim, delícia. Cada é de conquista. sabe? É. E eu lembro que aquela conquista ficou na minha cabeça por, assim, um mês. É. Eu olhando aquilo, assim, parecia quando você vai num casamento, você vê uma noiva linda, que você ama aquela noiva, você fala, ai, ela tava linda. Era o copo. É. O copo tava lindo na mão dele, sabe? E eu acho o seguinte, às vezes as pessoas acham que essas terapias são lentas e às vezes desistem. Sim. Acontece É. muito, não Sim, acontece? sim. São, mas acaba, né, dando resultado. Então, É ela tem que ser treino. persistente. É treino. A pessoa tem que. Se ela tem Isso. dificuldade de entender isso, ela pensa em quê? A gente tem um corpo muito normal. Eu Uhum. quero ser fisiculturista. Cara, você vai ter que definir todos os seus músculos e É. fazer o povo ver na competição. Uhum. Olha o treino que esse cara vai ter que fazer. Pensa a É um mesma trabalho coisa. árduo, Mas você consegue. É. É o que É a com gente escutou, persistência, né? isso aí. Naquela que a gente menciona aqui na virada digital. Tudo é treino, É. né? Uhum. Tudo na vida da gente é treino. Tudo, tudo. E, tipo, não desiste se você quer fazer o que você quer. Ninguém. Eu escutei uma pessoa falando assim: ninguém nasce com talento. A pessoa é treinada para fazer tal coisa. Eu falei: caramba, mas aqueles menininhos de 10 pequenininho, né? Com violão. Não, ele viu o tio, ele viu o pai, ele É. viu o avô, ele viu alguém. Ninguém E falou. começou a ter E interesse começou daquilo a e olhar. deram né, a Se espelhar oportunidade. naquilo Vai. e- Pois é. E aí depois eu comecei a fazer sentido, Não, eu também sabe? não tinha pensado nisso até o dia que eu ouvi há pouco tempo. Deve ter o quê? Uns 2, 3 meses É. que nós ouvimos isso. Ai, que legal. Aí que eu falei, é isso mesmo. Sabe? E é Porque a gente treino. fala, não tem habilidade para isso, não tem, por que eu Não vou é meu fazer? perfil, Taranã, eu não sou assim. Exato. E a Sabe? gente sempre vai procrastinando, E né? vai deixando para lá. Aí quando você vai ver, Tá. tá com 40, daqui a pouco 50 e 60, e aí eu não vou fazer mais nada, Furry né? Plus, depois que passa aqui esse Furry Plus. É, gente, eu passei. Eu e Miguelinhas, a gente. Sério. Que é a Dani, Da menininha que da fez. menininha, da Valentina, falou. Nós estamos no Furry Plus, né? Nossa, aquilo dali me deu assim, agora eu só falo Furry Plus. É isso mesmo, a gente é E isso. ficou bom, né? Hã? Ficou bonito, né? Não é? De ouvir. Mas se você falar isso no Brasil, fala, nossa, Furry o Plus. que será que Furry ela Plus. faz, gente? É, não, porque até então eu pensava que era o ENTA, né? Porque eu falo, depois você entra no ENTA, que é 40, 50, aí fudeu tudo. Não diga isso, que daqui 2 anos eu tô no ENTA, 50. Então você pare com essas palavras. Você já entrou Não, menina, no 40, 50, 60, 70, 80. Entra, Agora a já gente não faz sai parte do do ENTA ENTA. mais. Não. A gente não sai do ENTA mais. Ah, mas aí eu acho que se a gente envelhecer com tranquilidade, com paz, eu acho que dá tudo certo. Ah, Só não pode gente. ficar rabugenta. Não, gente. Ah, tá tudo aqui, não. né? Não, Tá tudo tá. aqui. Não fica A rabugenta, gente não. tem que Ai, só mas cuidar da eu nossa até tô cabeça. gostando. E se se Tô sentir gostando jovem, de ser acabou. 40, de 40 plus, né? Eu Tá gostei bom, a desse gente tá melhor do nome. que muito, que a gente faz um tanto de coisa no dia, esses adolescentes tá tudo assim, ai, preguiça, não, Não, quer ir fica ali, no não consegue. quarto. Fica no quarto, Aham. no telefone o tempo inteiro. Ô, fulano, a comida. É, Aí você tá imagina bom. na hora que tá no 40 plus. Não tem. Fudeu tudo. Não, meu amor, não Fudeu. vai chegar. Não vai ter esse pique. Não vai ter esse pique. Não, meu amor, não vai chegar. Não é? Não chega. Porque já vai estar morta. Não é? Nossa. Não, assim, é a realidade. cansar. Porque tanto fisicamente, que vai estar. Vai na cozinha,
Parece uma maratona, porque no exército, mas o dedinho, pai, tem movimento de pinça, cara. Maravilhoso. O movimento de pinça aí tá bem, tá vai bem. bater com músculo. Tá bem, como é que fala? Treinado. Hã? Olha, minha linda, muito obrigada. Muito obrigada Ah, eu mesmo. que Foi uma agradeço. Foi uma delícia conversar com delícia. você. Olha, eu acho que você representa uma mãe com força, com Garra. discernimento, garra. Então, eu te admiro muito. Tem um tempão que a gente não se via, né? E tudo, mas quase não tá postando nada, né? Então, vamos começar a postar para, né? A comidinha, né? Vamos lá, comidinha, tatuagem, né? Porque eu vi que tá aprendendo também, 1001 utilidades. Então, assim, eu acho que o Aqui Pode escolheu a pessoa certa para poder representar as mães. E, gente, pessoal que está aí assistindo, qualquer pergunta que tiver aí para Gil em questão, né? De tudo, De né? qualquer Gil? coisa. De qualquer coisa. Aham. Ela está aqui disposta a ajudar e então fique à vontade, tá? Que a Gil é maravilhosa. Não sei muito, né? Eu sei o que eu vivi, né? Mas isso Mas- já é muito. Mas tem muita É. gente que tá aqui sem saber nada. Exato. Precisa Sei daquele aonde eu daquele que posso você ir. viveu, entendeu? Entendi. Às vezes a gente pensa que é bobeira, mas é igual a Dani falou aqui outro dia, até uma marca de manteiga, porque tem várias. Às vezes até uma marca de manteiga que você fala, compra essa, é um pouco mais parecida com a nossa, sabe? Sim. Porque a pessoa chega ali, vamos supor, no Walmart, tá lá aquelas fileiras. Não sei quantas Muita marcas, opção, né? muita opção, entendeu? Então, às vezes, tudo isso ajuda e, né, as pessoas estão carentes de tudo. Então, é bom. Então, a Gil tá aqui. Muito obrigada, obrigada. viu, minha Muito linda? obrigada e um feliz Dia das Feliz Mães Dia das para Mães, todas para as todas as mamães. mães. E vamos continuar nessa luta nossa aí de educar nossos filhos, de ensinar a eles sobre o amor, ao amor ao próximo, sempre. Eu acho que isso já soluciona muitos dos problemas que a gente tem. Então, muito. empatia, né? sempre ensinando empatia, amor, carinho. Henrique, eu tô esperando aí Sempre tirar a não é carteira demais. pra poder passear com nós, hein, velho? Hã? Isso aí. Vão aí passear com nós, hein, Henrique? hã? Levar as mulheres aqui pra tomar sorvete, né? Sorvete? Não, ou então ele pode levar a gente pra tomar um drink, né? Porque aí ele pode Vai dirigir e depois e a ele gente busca fala, nós. "Outro, Leva a coroa pra tomar um vinho. Nesse bebê não dirige, agora vamos ser ricos pra poder ir buscar nós. Beijo, pode lover.